Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme tê-los aqui conosco nessa transmissão, que não é o nosso formato usual, mas foi sim a forma que nós encontramos de passar conteúdo relevante, informação importante para vocês. Não vou arriscar dizer que é o nosso novo normal, mas foi sim a saída que encontramos durante a pandemia de manter vivo o nosso seminário. E agora sim é com muita honra que a gente dá início ao 5º Seminário Espírito Santense de Corrosão, realizado pelo Sindifer Espírito Santo e com, claro, seus parceiros. Roda o VT. Darmos início, o presidente do Sindifer, o senhor Luiz Soares Cordeiro, tem um recado para vocês. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao 5º Seminário Espírito Santense de Corrosão. Este ano com o tema Preservação de Ativos Hibernados. Este é um evento desenvolvido por um comitê especial formado pelas empresas Vale, ArcelorMittal, Petrobras, Senai, Suzano, Samarco, VLI Logística, Imetame e o Fórum Capixaba de Óleo e Gás, além da equipe técnica aqui do Sindifer. Nós temos como apoiadores a Findes e ao Sebrae. A todos eles, os nossos sinceros agradecimentos por essa importante realização. O link que nós vamos fazer do momento atual que vivemos com o tema Preservação de Ativos Hibernados é uma alusão ao momento que todos nós vivemos, onde várias empresas do meio industrial tiveram necessidade de paralisar ou, no mínimo, reduzir os seus ativos de produção. Esse é um tema muito comum, independente do link com a pandemia. Nós temos necessidade, em determinados momentos, empresas que trabalham com capacidade ociosa de hibernar os seus ativos. E neste conceito de hibernação, além de várias outras funções, tem a necessidade de garantia das estruturas em relação à corrosão. É exatamente nesse contexto que o tema deste seminário vai ser debatido pelos nossos ilustres palestrantes, Leonardo Uller, pela NEICE, e também o Neusvaldo Lira, representando aqui o IPT. Vocês vão ter oportunidade de compartilhar com essas pessoas de renomado conhecimento, há uma série de informações técnicas sobre o assunto, o que nós esperamos seja assim de grande proveito para vocês em suas respectivas instituições. Desejo a todos um excelente seminário e que ele seja assim bastante proveitoso no dia a dia de nossas empresas e também na nossa vida pessoal, porque corrosão é um tema comum na nossa vida, atinge a todos nós, quer seja na indústria, quer seja em casa, quer seja nos nossos bens materiais, a gente tem que cuidar da corrosão. Então é conhecimento para a vida. Bom seminário a todos vocês. Muito obrigado. Eu queria explicar para vocês a dinâmica do nosso evento. Após a primeira palestra, nós teremos alguns minutos, 15 minutos, na verdade, para a gente conversar com o palestrante, tirando algumas dúvidas que porventura tenham ficado. E aí, para realizar, então, esse momento, nós vamos acessar o link do Zoom, que já está disponível aqui na página. E lá, sim, via chat, vocês poderão deixar todas as dúvidas que vocês tiverem. A mesma dinâmica vai ser usada também na segunda palestra, ok? Após a palestra, 15 minutos para a gente conversar. E eu também quero lembrar a vocês que no final do evento nós teremos também um momento para a gente conversar, um debate, para a gente assistir entre os dois palestrantes e representantes do Comitê de Corrosão. E agora sim, é com muita alegria que eu convido, na verdade, apresento os nossos dois palestrantes. Vamos lá. Para palestra Proteção de Peças Metálicas Armazenadas e Equipamentos Parados, nós teremos o senhor Leonardo Uller, da NEICE. E para a palestra Aplicação de Proteção Anticorrosiva Provisória em Ativos Hibernados, nós teremos o senhor Neusvaldo Lira de Almeida, do IPT. Nesse momento, então, eu tenho a honra de convidar o senhor Leonardo a iniciar, então, a sua palestra. Boa tarde, senhores. Com grande prazer, satisfação muito grande e honra de poder fazer essa abertura desse evento do 5º Seminário de Espírito Santense de Corrosão. Eu agradeço, em nome da NEICE, ao Sindifer, e a presença de todas as pessoas que estão assistindo, nos assistindo,
e vamos falar sobre um tema realmente muito bem escolhido, um tema da atualidade, que exatamente tem muito a ver com o momento que nós estamos passando, a nível global e a nível Brasil. Nós estamos falando de pandemia e, ao mesmo tempo, tem uma ligação com hibernação de ativos. Na realidade, o que é hibernação de ativos? Nós vamos falar, então, de um tema que tem uma importância muito grande nesse momento, e eu vou explicar por quê. Vamos falar sobre equipamentos parados e peças armazenadas. Tá? Vamos dar seguimento, então. Muito obrigado a todos. Vamos continuar e espero que saia tudo muito bem e que seja de uma contribuição efetiva para a nossa comunidade. Muito bem. Qual é a importância desse tema? Por que esse tema foi escolhido? Nós sabemos que temos uma crise global que já vinha nos acompanhando há anos, né? E que já estava instalada. O cenário era de empresas fechando ou diminuindo a produção. A situação se agravou com o aparecimento da pandemia. A demanda agravou mais ainda, né? Diminuiu. A situação das empresas piorou. Houve fechamento parcial de linhas de produção, isso a nível não só de empresas pequenas, como de empresas grandes, até mesmo siderúrgicas pararam os fornos. Né? Nós tivemos um aumento das compras via internet, porque as pessoas ficaram em casa. Então, aumentou-se a rede de logística. Isso quer dizer que aumentamos o armazenamento. Né? Então, é patente o que vemos com o aumento da instalação de logística, instalação de galpões, de armazéns, de portos secos, inclusive. Nossa questão, o que nós vamos abordar nesse evento, é bem claro, é a ligação com tudo isso. Como armazenar adequadamente as peças metálicas ou como colocar fora de operação, temporariamente, equipamentos que poderão voltar a operar com o passar das crises econômicas e sanitárias. Quer dizer, colocar fora de operação temporariamente, preservá-lo e voltar a operar, isso é que se chama hibernar um ativo. Ok? Nós temos algumas definições. A corrosão, o senhor já sabe o que é, né? A reação química e eletroquímica do metal, com o meio resultando na deterioração do material e suas propriedades. Que são ativos industriais? São todos os equipamentos e máquinas e bens que estão presentes no processo industrial que podem gerar valor agregado para uma atividade de uma empresa. Hibernação de ativos industriais, é o mais importante para nós. Interrupção temporária da operação de um ativo, equipamento ou instalação em funcionamento ou em construção, por questões de mercado desfavorável, gargalo operacional, adequação tecnológica ou manutenção de longo prazo e mais, como ninguém esperava, com a presença de uma epidemia. A custo das corrosões da corrosão que envolve diretamente o problema. São custos diretos, que são previsíveis. Né? Paralisamos o equipamento, porque a corrosão acontece, a operação e, finalmente, a planta. Temos custos do reparo, da reposição de peças, da troca dos equipamentos corroídos, aumento dos gastos com inspeção, manutenção, isso daí vai a repintura, adição de inibidores, revestimentos, custo extra com materiais mais resistentes e danos em equipamentos e tubulações adjacentes que ocorreu à falha de corrosão. E, finalmente, a perda de produtividade. Custos indiretos, esses fica mais difícil, são intangíveis e imensuráveis, depende da situação. São paradas não programadas, atrasos, litígios, multas, indenizações, lucro cessante, maior uso de peças sobressalentes, perda de eficiência do equipamento, contaminação do meio ambiente e esgotamento de recursos naturais, perda de produtos valiosos ou perigosos e acidente, que é o pior, superdimensionamento, nós vamos ter que botar uma espessura maior nas peças para aguentar o tranco, comprometimento estético. A corrosão atmosférica é o principal item, ou fator que nós temos que considerar.
porque são exatamente eles que interferem na corrosividade, seja indoor, dentro dos galpões ou armazéns, ou fora nos equipamentos que estão parados lá de fora, habitualmente. Então, são os poluentes das atividades industriais, poeira, fuligem, esses gases que estão aí, produtos químicos, diversos produtos químicos, e ainda temos poluentes dos veículos, que poeira e fuligem, carbonetos, CO, os aditivos da gasolina, o SO2 e o NOx. Existe uma classificação da influência dos poluentes, né, que então, os principais que estão aí, os à base de enxofre, o NO2, H2S, cloreto, HCl, né? Enfim, existem faixas conhecidas de concentrações. Muitas vezes isso passa, né? Tanto para outdoor como para indoor. E é aí que a coisa pega, né? Então, nós temos que ter atenção a isso, até mesmo por causa da especificação dos materiais e dos equipamentos e dos revestimentos que nós vamos ter. O que é a umidade, o principal vilão? Ela é a determinante, ela define a razão entre o número de moléculas do ar e o percentual que corresponde à saturação na temperatura ambiente. Ela é, na realidade, um eletrólito, é o que mais a corrosão deseja, né? Que tem o eletrólito, que tem uma película e que, através desse eletrólito, se transportem os elétrons e faça o fenômeno da corrosão acontecer. O nível de umidade relativa crítica não é uma constante, ele depende de vários fatores, daí a complexidade, até mesmo da gente especificar algum revestimento. Eles dependem do material corroente, da natureza higroscópica dos produtos de corrosão, se vão absorver mais poluentes, dos depósitos superficiais e da presença desses tais poluentes atmosféricos. Então, umidade e eletrólito é um determinante, e sempre existe, sempre existe. Corrosão atmosférica seca, úmida e molhada, né? Então, nós temos que a seca é isenta de umidade. Vocês veem, por exemplo, em casa, objetos de prata que pegam aquela cor escura, é formação de sulfeto de prata e de cobre na presença de ácido sulfúrico, né? A corrosão atmosférica úmida, a umidade relativa é sempre menor do que 100, tudo bem. Forma-se um filme fino de eletrólito. Essa é a que acontece na maior parte das indústrias. E a corrosão molhada é que quando a umidade relativa está perto de 100. Então, condensa-se na superfície e aí propicia muito facilmente a troca de elétrons e a degradação da superfície, por exemplo, da tinta, que a tinta é nada mais do que uma membrana. Okay? Habitualmente, nós temos as categorias de riscos que já são bem conhecidas e que são especificadas através de várias normas, inclusive normas ISO, né? Eu não vou tecer comentários sobre isso, né? Mas os especialistas normalmente conhecem essa classificação e convivem com ela, né? Nós temos a muito baixa, a C1, em prédios aquecidos, atmosfera limpa. C2, atmosfera com baixo nível de poluição, prédios não aquecidos, onde a condensação pode ocorrer. C3, média, né? Então, temos aí as perdas de espessuras, que eu não estou mencionando. Atmosferas urbanas, industriais, ambiente com produção de alta umidade, alguma poluição. Daí para frente, A4, 5 e 5, nos dois níveis de 5, que são as mais importantes. São áreas industriais, costeiras, e com alta atmosfera altamente agressiva, porque além dos cloretos que estão vindo, né, da névoa salina do mar, a gente ainda tem a questão dos poluentes do próprio polo industrial que está localizado cerca do mar. Então, é a situação muito pior nesse caso, e a classificação é muito alta para industrial ou marinha. Vamos lá. Nós vamos falar sobre dois temas. A proteção temporária dos ativos armazenados, aqueles que estão em galpões, em armazéns, que servem à nossa logística, tá? E a logística das empresas, e a preservação ou hibernação de ativos industriais. Começando com os ativos
armazenados. Todos vocês conhecem galpões, né? E sabem minimamente os almoxarifados das vossas empresas, né? Muito bem, nos interessa, né, a corrosão desses materiais durante não só o armazenamento, mas ela começa no transporte e principalmente no armazenamento, quando, mesmo que ele seja temporário, tá? É um problema que persiste. Queremos saber como armazenar de modo adequado e proteger contra a corrosão atmosférica, desde pequenas peças de reposição, válvulas, tubos metálicos, aquilo que a gente tem habitualmente numa indústria estocado para peça de reposição, ou até mesmo da sua própria produção, como o caso de chapas e equipamentos. As empresas localizadas, então, em áreas ambientalmente agressivas, eu vou citar aí o caso, por exemplo, de Vitória, né? Nós temos altos índices de corrosão. Os microclimas são mais importantes para se começar a estudar a corrosão. É a situação de cada empresa com o seu microclima, não só o clima atmosférico geral, habitual, da cidade e daquele polo industrial, como o microclima, inclusive, da própria planta, né? Porque a planta também produz um microclima porque ela produz poluição. 2. Uma peça ou equipamento comprometido pela oxidação ou corrosão durante o armazenamento, quando ele vai para o uso, ele pode até colocar em risco uma operação de uma planta, por uma falha que possa acontecer, porque ele já veio corroído e foi instalado, às vezes com trincas que não foram observadas, que não se vê a olho nu, entende? Não é só o óxido em cima, né? Bom, é verdade que o gerenciamento e controle do fenômeno corrosivo, eles vão resultar em economias e melhorias significativas dos indicadores de manutenção. A maior parte das empresas não atenta muito para isso. Nos últimos anos é que nós agora, com os planos de manutenção e de confiabilidade, que nós estamos tendo mais acesso a essa informação e adotando melhor essa filosofia de preservação. Muito bem, fatores que agem durante a armazenagem são vários, né? Tem aí meia dúzia. Corrosão, né? Pela presença de água, pela oxidação metálica, ciclismo de temperaturas, minerais, sais que se depositam, poeiras e particulados, seja fora dos equipamentos que estão fora, como até mesmo nos que estão dentro dos galpões. São muitas partículas de suspeição que vão se depositar, dependendo da qualidade delas, da origem, elas vão ocasionar corrosão. Degradação química, isso aí, o pior vilão da degradação química são os cloretos e as névoas salinas, né? E plantas que têm essa agressividade da névoa salina, eu diria que ela vem a 5 quilômetros da margem do mar, né, da água do mar, para dentro, a névoa salina já se faz sentir. Isso já foi provado e está amplamente divulgado na literatura, tá? Esses derivados do enxofre aumentam a condensação e, com o resultado, as mudanças na pressão de vapor levam à amplificação da corrosão. Outros, a radiação ultravioleta, ela degrada borrachas e polímeros, né, como o polipropileno, o polietileno, em que é absorvido por pigmentos e corantes, traz a envelhecimento precoce e a fissuração dessas peças. Alta temperatura ambiente, todo mundo sabe que temperatura, ela trabalha com a cinética das coisas, né? Então, aumentou a velocidade de corrosão porque a temperatura aumentou. Isso impõe um estresse severo aos componentes elétricos, principalmente aos elétricos, que foi contraindo e expandindo até criarem essa situação de estresse e falharem, né? Efeitos estufas, efeitos corrosivos de calor, umidade, contaminantes químicos são ampliados no espaço fechado do galpão, um espaço pouco ventilado, ou de um container. Nós estamos falando também de transporte, estamos falando de equipamentos ou de peças que são metálicas que são colocados também no container para serem transportados, né? Atenção, o nível de umidade é muito importante. Pode degradar fiação e componentes eletrônicos. Finalmente, são várias as normas ISO para indoor, para a classificação das atmosferas internas. Uma determina a estimativa da corrosividade, a outra, o
ataque, o tipo de ataque em ambientes internos, e a outra, classificação de medidas dos parâmetros ambientais que afetam essa corrosividade dentro desses ambientes. Então, normas, gente, nós temos, basta segui-las. Seleção do método. Que é isso? Em geral, eu costumo dizer para os alunos que corrosão se observa e se tenta controlar de uma maneira bem pragmática. Nós temos que olhar o meio que o material está, que material está protegido, que forma que liga e o projeto adotado, qual é o desenho que foi colocado, o layout que foi colocado, ele proporciona retenção de umidade, de água, né? Ou até mesmo a combinação desses pode causar uma falha. Tá? Um meio que não foi, que muda com o tempo, que não estava especificado no projeto original, tá? O fluxo vem de outras correntes, e aquele material foi especificado para um tipo de corrente, para um tipo de meio ambiente, para um tipo de produto químico, e, de repente, alguém trocou. A origem do produto químico também interfere. Então, são vários os parâmetros. É complexo. Né? Muito bem. Métodos de modificação do meio corrosivo, então. Nós vamos falar da modificação do meio, do material e do processo, ou do projeto. Tá? No nosso caso de ativos armazenados, nós só temos, dessa lista que está aí, só podemos purificar ou diminuir a umidade ou adicionar inibidores de corrosão líquidos ou em fase de vapor, os famosos VCI, que são os vapores, são os inibidores de fase de vapor. Né? Vamos lá. Nos métodos, já se nós formos tentar modificar o metal ou liga, ou usar o revestimento para proteção temporária, nós só temos, desta lista toda, não podemos mexer na liga, não podemos fazer tratamento térmico, no revestimento de esmalte, de cimento, nós vamos ter que mexer com o quê? Usar protetivos temporários, ou seja, óleos, graxas, silicatos, vernizes, filmes, que possam dar uma característica de proteção temporária. Ora, se nós formos tentar a modificação do projeto, esquece, já está feito, o equipamento está pronto, um produto está pronto e isso nós não temos como mexer. Né? Não se aplica porque já está armazenado ou vai para hibernar. Muito bem. Pulou aqui, vamos voltar. Nós temos aí a purificação ou diminuição da umidade do ar, é dispendiosa, não garante totalmente preservação. Temos a adição de inibidores, líquidos ou em fase de vapor, sim, isso é muito utilizado. E temos revestimentos protetivos temporários, que esses que nós comumente vemos na vida do dia a dia, que são vernizes, filmes, graxas, né, que a maioria dos senhores já devem ter visto peças, inclusive quando você vai comprar uma peça no automóvel, por exemplo, ela vem com uma graxa, né, e embalada num papel. Né? Essa graxa tem um produto inibidor de corrosão e o papel, por vezes, também tem um produto inibidor de corrosão. Vamos lá. Revestimentos com protetivos temporários, né? Principalmente para proteger as peças na fabricação, transporte e armazenamento. Né? A escolha desse revestimento deve ser feita tendo em mente essas etapas de fabricação e montagem. A manutenção do produto, né, começa a partir do momento em que ele é terminado. Isso é muito importante a gente dizer. A partir do momento que um produto, que uma peça sai do torno, ela já tem que ser embalada adequadamente para não enferrujar ou oxidar no estoque. Então, eu costumo dizer, manutenção começa no torno, no caso de peças. Vamos lá, vernizes descamados. Todo mundo já viu uma geladeira nova, um fogão novo? Olha para a lateral dele, esses fogões, essas geladeiras novas, todas elas têm um filme azul. Esse filme azul é uma proteção não só para o transporte, mas é uma proteção também para a armazenagem dessa geladeira ou desse fogão quando ela está no estoque. Ok? Vernizes de acrílico são muito usados, todos já devem ter visto, ele é isolado, ele não interfere, ele isola os enrolamentos de motores elétricos, bobinas, barras, peças de distribuição. Silicato de zinco, tem um curto tempo de secagem, é muito usado na construção naval como primer, para que o aço que está lá estocado no galpão, que vai ser usado na sequência, ele não se oxide. Tá? Ora, fluidos aquosos, graxa de óleo mineral, vegetal,
também são preventivos, considerados preventivos temporários. Por quê? Eles não mancham, eles, na hora que você vai usar, eles são liberados facilmente, né, para o uso. Né? Fluidos especiais de inibidores de corrosão, isso usa-se, toda a indústria automobilística usa isso. Tá? E é muito usado, ele já vem esses fluidos, a gente compra peças, mas não sabe, mas ali já tem tecnologia, né, para proteção. E esses óleos, quando motores ficam parados muito tempo, são utilizados óleos especiais com aditivos anticorrosivos. E enche-se esses cárteres dos motores com esse óleo para prevenir oxidações internas. Óleos de processo, isso todo mundo conhece, porque a maior parte das pessoas que viram um torno funcionar, veem que tem um óleo de processo que ele ajuda a não esquentar a peça, mas ele tem a característica também de proteger contra a corrosão. São óleos sintéticos, minerais, que são utilizados nesses óleos de corte, vamos dizer assim. Tá? E outros óleos concentrados, solúveis em água, que formam formulação com agentes químicos. Né? Enfim, tem vários outros produtos, eu não vou demorar muito aqui por causa do tempo, né? Ceras fundidas são usadas em vários produtos, como película protetora, e outros tipos de fluidos aquosos entre os intervalos de armazenamento da fabricação. Então, passa-se esse fluido, armazena, volta do estoque para o chão de fábrica, para o trabalho ou retrabalho da peça. Muito bem. Aí, por exemplo, nós temos um exemplo de uma planta, né, uma power plant, que atrasou o projeto, todas as peças tiveram que ser embaladas. E elas aí, nós temos a vista delas, todas as caixas, e pacotes, muitos deles, pacotes de papel do tipo craft. As pessoas se perguntam, poxa, mas o cara deixou embalado isso aí, tá bem, tá etiquetado, tá bonitinho. Gente, esse papel é um papel com inibidor de corrosão. Não é um qualquer papel craft que vai absorver a umidade e ajudar a corrosão. Ele é um papel especial que se vende para esse tipo de estocagem, para esse tipo de hibernação ou de preservação das peças até que elas sejam usadas. Por exemplo, esses casos aí, essas peças vão ficar o quê? Hibernando até que se volte a operar. Lembra o caso dos nossos reatores nucleares? Tanto o 2 como o 3, o 2 teve um galpão gigantesco, com toda a atmosfera controlada, e ficou alguns anos hibernando equipamentos. Então, a mesma situação do 3, temos equipamentos hibernados. Agora vamos tocar sobre o assunto da hibernação de ativos industriais. Né? Essa questão, eu tenho que ir um pouquinho mais rápido, né? Nós temos planos de hibernação, que são muito usados, não vou entrar em detalhes, isso tem várias citações na bibliografia, e aí nós temos como proteger os componentes das tubulações, dividindo uma unidade industrial, tá? Equipamentos, estáticos, rotativos, estruturas, né? E nós vamos ter inertização com nitrogênio ou utilização do VCI, que é o inibidor volátil de corrosão. A do nitrogênio é muito cara e é usada, mas ela exige uma estrutura de caminhão, de cilindros, de transportável, de circuito, manter pressão positiva, enfim, ela é mais dispendiosa e mais complicada. Daí o sucesso do inibidor volátil de corrosão. É uma barreira de ação externa, gera uma atmosfera que neutralizará a umidade contaminante, evitam esses pits e alvéolos que normalmente são feitos nas superfícies metálicas, são compostos químicos, orgânicos e inorgânicos, que formam o quê? Eles formam uma fina camada molecular estável de um inibidor, que é um produto específico para inibir a corrosão. É um filme muito tênue em cima das superfícies, não chega a ser uma coisa gordurosa, vamos dizer assim. É um filme que a gente observa a olho nu, mas que tem uma característica muito legal e ele protege realmente e está sendo amplamente usado nas indústrias por aí. Tá? Eles podem variar de alta pressão para baixa pressão para manutenção de tempo maior, tá? Ou seja, com hibernação maior. Tá?
Olha, eles têm várias formas que eles aparecem, eles são usados em matrizes. Como eu já falei, eles podem estar no papel craft ou papelão, eles podem estar em cápsulas, filmes de polietileno, o próprio filme de polietileno, polipropileno, que nós vamos ver adiante, eles são impregnados desse produto. E quando se fecha um equipamento, se envolve o equipamento, seja ele termorretrátil ou não, tá? Cria-se uma atmosfera interna, é liberado esse produto, sai do plástico e cria uma atmosfera interna de proteção com a liberação dele. Os produtos também podem ser usados dentro das graxas, óleos e ceras, e nós temos tintas que contêm inibidores na formação. Tá? Muito bem. Os filmes plásticos envolvem equipamento, válvulas, o que seja. Óleos e graxas aplica-se normalmente parafusos, tojos. Lubrificação com óleo mineral, caixas, mancais, acoplamentos. Vaselina, plástico, bolha, fita adesiva, plásticas de identificação. E as cápsulas, que são pequenas espumas que são coladas dentro, por exemplo, de circuitos de computação, toda essa instrumentação embarcada, imagina nos navios, todos os controles que nós temos hoje em dia, eles têm que usar essas cápsulas que elas liberam dentro do recinto da área eletrônica esses fluidos. Né? Aí temos, por exemplo, componentes de tubulação, válvulas, né, que são embalados. Estão vendo aqui? Essas válvulas são embaladas exatamente com esse filme de polietileno ou de polipropileno. Os tubos são raqueteados e são fechados com o produto que seja em pó ou líquido dentro deles com inibidor de corrosão. As peças são embaladas em filmes, em sacos de filmes, plástico, e são guardadas. Aqui no lado direito, nós vemos a aspersão de um inibidor de corrosão do tipo VCI, tá? Que ele vai jogado como forma de líquido, depois se fecha a tampa, se raqueteia esse tubo e ele vai interagir com a superfície metálica colocando um filme. Né? Então, nós temos esses inibidores voláteis para proteção interna, ele em pó ou em via úmida. Nós vimos no slide anterior ele sendo colocado num tubo por via úmida. Tá? Nesse caso, equipamentos estáticos, aí a gente tem vários, né? Tem vaso de pressão, torres, reatores, permutadores. Todos esses tipos de tanques, esferas, eles são preservados ou com N2, com nitrogênio, ou a proteção de VCI internamente. Né? E para pequenos componentes, colocamos as graxas e óleos também. Okay? Nos rotativos, bombas, compressores, turbinas, aí nós temos, por exemplo, do lado esquerdo, uma peça de um equipamento rotativo colocada com o plástico termorretrátil que é provido de inibidor de fase vapor. Aqui na frente, digamos, aquele joelho, vamos dizer assim, que tem as pás das hélices, digo, das winds, das grandes torres de produção de vento, né? Elas aí, por exemplo, tem uma totalmente fechada, né? E está preservada no estoque. Do lado, nós temos um grande eixo que foi também preservado com VCI. O problema maior hoje em dia são as flanges. Esses são milhares de flanges espalhadas em todas as indústrias, no offshore, plataformas, enfim, por aí todo. E elas são muito atacadas. E depois, até para fazer manutenção, fica difícil, porque ninguém consegue tirar os parafusos. Então, temos solução para isso? Sim, temos. Né? As soluções que foram desenvolvidas, e essas aqui que envolvem dois tipos de solução, uma que é um envolvente plástico, que dentro tem um contaminante, que tem um VCI, um inibidor de fase vapor, que impregna totalmente a superfície da flange, do flange, das válvulas, né? Como nós vemos aqui, um outro tipo, que é já um elastômero,
tem feito bastante sucesso, e que em duração até de mais de 7 anos, em alguns casos, em várias plantas, inclusive em Vitória, algumas das unidades industriais que tem em Vitória, têm tido sucesso com esse tipo de revestimento. Tá? Esse é um revestimento fácil de ser aplicado. Muito bem. As estruturas metálicas, todas têm que ser preservadas na base de uma boa pintura, né? E os parafusos embalados à parte, guardados. Enfim, importante aqui, para terminando já, isolamentos térmicos. Retirem tudo, porque eles apodrecem, eles vão causar corrosão microbiológica, corrosão embaixo dessa fibra de vidro que tem retenção de umidade, e é um desastre depois a tubulação. Quando parar um bom tempo a empresa, tirem tudo isso e coloquem depois. E os revestimentos de fireproofing, né, que estão sendo muito comentados hoje em dia, fazer o acompanhamento do estado físico, impedir a penetração de chuva deles. Né? Muito bem. A maioria das áreas industriais utiliza esse VCI, como mostram esse slide. Tá? Quase que praticamente todas as áreas industriais estão usando, é a melhor solução. Sugerimos uma bibliografia, né? Tem vários autores, deles temos o Schultz, que fez um excelente trabalho para a Petrobras, exatamente sobre inibidor de voláteis. E eu termino por aqui com um exemplo muito interessante. Vocês se perguntaram onde estão os aviões? A maior parte nos Estados Unidos está no deserto de Mojave. Por exemplo, aí tem só a Qantas, que é a da Austrália. Isso tudo está parado. E não são aviões pequenos, são aviões grandes, os últimos Boeings. E eles fazem a limpeza, tiram, revezam pneus, eles não ficam parados simplesmente, limpam tudo dentro e colocam, fecham buracos para os passarinhos, enfim, para os bichos não entrarem. E isso tudo tem uma preservação permanente. Tá? Não é botar e abandonar, não. Eles estão hibernando, eles vão voltar a operar. Ok? Muito bem. Fico, então, aberto para as discussões, para mais informação, perguntas. Foi um prazer fazer essa apresentação, espero que eu não tenha passado muito do tempo. Tá? E eu fico, mais uma vez, agradecido pela oportunidade e espero ter contemplado para todos com algumas dúvidas, tirado ou elucidado dúvidas ou informado coisas novas. Um bom final de tarde a todos. Muito obrigado. Agradeço muito ao senhor Leonardo pela palestra tão esclarecedora e agora convido vocês, o senhor Leonardo já está na sala do Zoom aguardando a gente. Quem tiver alguma dúvida pode utilizar o canal do chat para deixar a sua pergunta e o senhor Leonardo vai ter o maior prazer em responder. Nós teremos 15 minutos para essa ação e após esses 15 minutos, claro, eu aguardo todos vocês de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso evento. Leonardo, pode assumir daí. Podem perguntar, sem problema. Vamos lá, gente. Vamos lá, Leonardo. Podemos começar? Podemos já começar a fazer perguntas? Sim, Bernardo. Bom, primeiro, parabenizar pela apresentação, né? Um tema bastante interessante. Infelizmente, o tempo é curto, né? A gente gostaria de se aprofundar em mais alguns assuntos. Mas eu gostaria de começar primeiro falando daquele ponto em que você cita a importância de se determinar os microclimas, né, em cada site, né? E também cita a questão da névoa salina, né, que ela pode estar presente até 5 km de distância do litoral, né? Como que você enxerga que as empresas devem fazer esse levantamento, essa determinação dos microclimas? Quais são as melhores maneiras, alternativas ou até mais rápidas de se determinar os microclimas presentes em cada unidade? Excelente pergunta, Bernardo. Tudo começa com o epicista, que faz o projeto da planta. Aí está o grande calcanhar de Aquiles. Em geral, uma planta industrial, quando está na prancheta, no projeto, né, o especificador ele vai colocar os dados da climatologia local, da umidade relativa, direção de ventos, tudo isso tem que ser considerado. São quase 10 parâmetros que a gente considera. Mas a questão é muito simples. Se especifica um só sistema de pintura para toda a planta. Ora,
em plantas químicas e plantas industriais, até mesmo nas siderúrgicas, nas minerações, nós temos microclimas. O que são isso? Você tem na cominuição, na boagem, na, digamos, lixiviação, por exemplo, no caso da indústria mineração, no teu caso, nós vamos ter ambientes diferentes, com gases diferentes, com poeiras diferentes. Então, naquele lugar vai ter mais abrasão, vai ter mais H2S, vai ter mais ataque. Então, não pode ser o mesmo sistema que está, por exemplo, no porto, onde tem a névoa salina. Então, a preocupação com o microclima é que deve ser colocada para praticamente todos os assistentes técnicos de empresas de pintura, que com os técnicos de manutenção e os técnicos de projetistas devem levar em conta que a gente não somente classifica C5, C5M, SP, sei lá o quê, e no final a gente tem corrosão. Então, microclima, voltando à resposta, é fundamental para que a gente consiga caracterizar e mapear a planta que nós estamos fazendo a gestão da corrosão. Essa pergunta foi muito bem colocada, porque, em geral, as pessoas falam microclima, mas fica no ar. É microclima com relação ao impacto corrosivo. Isso é fundamental. Obrigado. Perfeito, obrigado, Leonardo. Só acrescentar, né, comentar que você citou da norma ISO 12944, né, que ela recentemente passou pela revisão da definição dos microclimas, né, e foi acrescido o CX, né, como o mais agressivo. Exato. Tá? Obrigado, Leonardo. Bom, se eu puder aproveitar já e emendar uma segunda pergunta, bom, a gente fala de hibernação de ativos, né, muito importante, você citou muito bem a questão da limpeza dos ativos, né, então, você fazer a limpeza, remoção de contaminantes, né, de particulados é extremamente importante na preservação de ativos. Que a gente chama, inclusive, uma das definições, uma das estratégias do care maintenance, né? Mas também citou um outro aspecto bem interessante, que é a corrosão sob isolamento térmico, né? Você sugeriu remover, né, nesse período de hibernação, mas a pergunta é o seguinte: muitas vezes o isolamento térmico ele também é bastante trabalhoso para se remover, né? E extremamente dispendioso. Existe alguma outra alternativa que você enxerga, alguma proteção sobre o isolamento térmico que poderia ser aplicada? Fisicamente, isso é complicado, né? Você sabe. A questão do isolamento térmico, quando ele está com a planta trabalhando, a própria termia local, a própria troca térmica local, faz com que não se exista retenção de água naquela fibra de vidro ou isolantes térmicos que tem abaixo daquela capa de alumínio. Então, tudo se passa muito bem. Tá? O mercado internacional está voltado hoje para desenvolvimentos de substituição desses materiais de isolantes térmicos, com tintas especiais, com materiais compósitos, à base cerâmica, inclusive, em que a gente tira essa tralheira toda do sistema, difícil de fazer manutenção e que leva sempre não só a corrosão por Krebs, mas a corrosão microbiológica localizada também debaixo desses ambientes, dentro desses ambientes. Então, há um desenvolvimento, mas você tem razão, é muito chato, difícil e até custoso tirar tudo. Então, nós temos que ser seletivos nos locais que dá para fazer, porque vai ter um gradiente de temperatura muito ruim, levando a condensação, a gente escolhe, mapeia e diz: isso aqui vai ter condensação, está muito isolado do calor em volta, ou não pega sol, então vamos tirar esse. Tem que ser seletivo, realmente, tudo tem que ser seletivo, não dá para generalizar. Boa pergunta. Ok, obrigado, Léo. Nada. Bom, Wander, tem mais perguntas daí? Sim. Queria parabenizar o Leonardo Uller pela excelente palestra, de alto valor, principalmente para fomentar a consciência relacionada à preservação do ativo na fase inicial, para inclusive não gerar qualquer reflexo na fase e contribuir com a fase 1 da curva da banheira, por exemplo, em relação à degradação por corrosão em exposições, principalmente na fase de obras, né? Então, parabéns aí
pela disseminação aí do conhecimento. Eu estou com algumas perguntas aqui, tá? A primeira delas é o seguinte: como proteger ativos que contenham substâncias líquidas em seu interior? Em princípio, nós estamos falando de ativos que não tenham mais meios reacionais ou substâncias guardadas no interior. Apesar disso, dependendo do tipo de substância, e que a gente queira preservá-la também dentro do equipamento, vamos dizer, de um tanque, são usados inibidores de corrosão. Então, também tem essa solução. A pergunta é interessante, mas, em geral, o que nós estamos comentando aqui é que esses ativos são ativos que serão colocados fora de operação e para a volta posterior em uma oportunidade de mercado ou depois de uma crise. Mas existe também solução para a preservação interna. Correto. Eu tenho uma segunda pergunta aqui também, muito interessante, relacionado ao seguinte: em relação ao controle de qualidade, por uma longa permanência em hibernação de um determinado sobressalente, quais seria o controle de qualidade mediante a uma embalagem contendo um inibidor de corrosão volátil? A pergunta, eu não estou entendendo a formulação da pergunta. Você pode repetir? Com relação à embalagem, com relação ao que está dentro da embalagem? Bom, pelo que eu entendi aqui, é o seguinte: você tem um sobressalente que ele vai permanecer em um microclima agressivo, a obra, né, vai acontecer num determinado período de tempo suficiente para que ocorra um processo de corrosão, e, mediante a aplicação de uma embalagem contendo inibidor de corrosão volátil, quais seriam os requisitos de controle de qualidade para acompanhamento ou inspeção? Eu estou entendendo que a pergunta é sobre um equipamento que está associado a uma obra, que está dentro de uma obra, dentro de uma instalação. Não sei se é bem isso. E sem proteção anticorrosiva. Sim, mas aí não faz sentido. O que a gente tem que realmente embalá-lo, fazer com que ele fique isolado daquele ambiente externo, cheio de poeira, de vapores, enfim, chuva. Senão, não faz sentido. Sim, né? Na realidade, não foi pintado, pior ainda. A proteção anticorrosiva, né, ela está associada a uma embalagem com inibidor de corrosão. Então, ele está querendo saber quais seriam uma periodicidade de inspeção, controle de qualidade para garantir a eficiência da inibição. Difícil especificar dessa forma, lamento. Tá? Numa obra então eu tenho... de longa duração, existem os sistemas para proteger o meio. Essas embalagens são embalagens especificadas para aquele tipo de equipamento, para dentro e para fora. O controle de qualidade é feito, não sei de que forma, nesse caso que ele está querendo dizer, porque está isolado. Nós só vamos ter a surpresa depois que desembalar. Então, não dá para ficar... Agora, e tem casos... Desculpa, tem uma questão interessante. Tem casos dessas embalagens, que ele está chamando plásticas, esses envoltórios plásticos, que emitem, ou que exalam esses vapores internamente do recinto que elas formam, né? E que existem janelas de inspeção. Eu acho que é aí que ele quer chegar. Eu acho que eu me toquei agora, talvez seja essa a questão, para verificar o controle de qualidade da obra. Tá? O controle de qualidade pode ser feito com periodicidade, de períodos de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e aí você consegue fazer essa inspeção interna. Tá? Vocês imaginem que existem foguetes da NASA, que já até foram para o espaço, outros que ainda estão em piloto ou protótipo, eles são embalados
com esses filmes protetores. Tá? E, evidentemente, se faz uma inspeção, ninguém vai ter a surpresa de que, na hora que desembala, tudo marcadinho, cabo canaveral, o foguete enferrujado. Então, tem que ter, eu gostei da pergunta, agora que eu entendi, existem métodos para fazer isso, né? E há como inspecionar isso ao longo do tempo, e você pode fazer como a questão de colocar monitoração interna para ver com probes de corrosão, para ver como está se comportando o interior, até mesmo tem que ser os probes com o mesmo material. Está chegando aqui, muitas perguntas estão chegando aqui no chat, tá? Vocês podem fazer pelo YouTube, pelo Zoom. Acho que a gente tem mais 4 minutos aqui, nos alertaram, mas muitas perguntas interessantes, Leonardo. Tem uma aqui que é do Diogo Cavalcante, está perguntando qual a duração do anticorrosivo na superfície do ativo hibernado. São necessárias aplicações subsequentes de reforço? Cada caso é um caso, né? Quer dizer, na própria especificação do fabricante, ele vai colocar em quanto tempo isso vai durar. Em média, isso pode durar 2 a 3 anos, mas você pode, nesse meio tempo, fazer as tais das inspeções, né? Também isso não é para ficar hibernando o resto da vida. Em algum momento, isso vai ter que ser usado, senão até vai criar um problema contábil com esse estoque. Enfim, existe a periodicidade, ela é dada em função do que o fabricante recomenda em termos da média de vida útil de cada tipo de produto. Ok, temos perguntas. Faz a reaplicação da carga ao longo do tempo. Perfeito, obrigado, Leonardo. Temos algumas perguntas específicas também sobre válvulas, sobre caldeiras, o que aplicar, né, algumas recomendações também. E tem uma pergunta interessante aqui do Alencar Correia, para proteção de redutores, né? Ele pergunta aqui, ó, para redutores de velocidade, geralmente gira-se o mesmo 90 graus periodicamente para evitar a corrosão durante a hibernação. Há algum outro método que evitaria essa necessidade de girar o eixo periodicamente? Para os equipamentos rotativos, normalmente é isso que deve ser feito, basicamente isso. E colocado determinados tipos de graxas que são especificados para aquele material. Tá? Mas, basicamente, é isso. Nós temos que girar o equipamento de tempos em tempos para não haver acúmulo de sujidades e de líquidos em somente um determinado uma parte do eixo ou do redutor. O Schultz estava me lembrando sobre aquele assunto relacionado à caldeira, como uma pessoa perguntou sobre a questão de deixar o líquido dentro. E ele me lembrou, olha, o caso da caldeira. Tá? O caso da caldeira deve proteger pelo lado da água, que talvez seja isso que o nosso amigo estava perguntando, além do produto químico, evidentemente. Então, na caldeira, a gente tem caldeira que fica com a água e os gases do lado de dentro. Então, a gente tem como proteger isso, tanto na flama tubular quanto na água tubular. Existem produtos específicos para proteger esses equipamentos durante as paradas. Tá ótimo, Leonardo. Muito bom. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Infelizmente, aí o nosso tempo aí de perguntas se esgotou. Tá? Então, nós vamos voltar para o estúdio. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço enormemente a possibilidade, agradeço ao presidente Sindifer, ao Luiz Soares Cordeiro, os representantes do Comitê de Corrosão, que estão aqui presentes, né? A Rita, que sempre gerencia isso tudo, mesmo de longe, né? E quero agradecer em meu nome, no nome da NACE International e da NACE Brasil, a oportunidade de estar aqui presente, mesmo que virtualmente. Eu preferia estar presente ao vivo, naquele auditório maravilhoso que nós fizemos outro evento, né? E nós estamos trilhando os passos da cooperação entre a NACE e o Sindifer com esse tipo de atuação. Então, agradeço muito mais uma vez, boa tarde a todos, e qualquer coisa me contactem pelo endereço que ficou na última transparência. Todos vão receber. Obrigado.
Eu é que agradeço, senhor Leonardo, agradeço também o Bernardo e agradeço também o Wander a participação. Bom, como os meninos também disseram, nós recebemos diversas perguntas e vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar também um e-mail para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida muito específica e queiram colocar aqui para a gente depois vai encaminhar para o senhor Leonardo, ele vai ter o maior prazer em responder, corrosão@sindifes.com.br. E agora sim, vamos para a nossa segunda palestra. Antes de chamar a palestra, vou lembrar a vocês a dinâmica. Após a palestra, teremos também 15 minutos lá no Zoom para bater um papo e tirar algumas dúvidas. Vocês podem interagir pelo chat, tudo bem? Agora sim, eu convido a palestra Aplicação de Proteção Anticorrosiva Provisória em Ativos Hibernados com o senhor Neusvaldo Lira de Almeida, do IPT. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder participar. E também quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. Eu fui solicitado a colaborar com o evento aqui, falando um pouco de proteção anticorrosiva, que é o assunto que eu trabalho já há algum tempo no IPT. Então, o tema dessa palestra aqui é essa proteção anticorrosiva provisória em ativos hibernados. Muito bem. A hibernação é uma desativação temporária, mas que tem um prazo definido, quase sempre tem um prazo definido para retornar. Então, e isso é motivado por uma série de circunstâncias, por exemplo, algum problema de necessidade de ajustar a produção, alguma falta de demanda no mercado, alguma coisa que impacte os ativos da empresa, enfim, é uma iniciativa de gestão, né? Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria diminuir um pouco as expectativas. Eu não tenho experiência com esse assunto de hibernação de ativos. Eu sou da área de corrosão, então eu espero poder contribuir com vocês um pouco nesse assunto de corrosão. E se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Como eu falei, esse processo de hibernação, essas etapas de hibernação, ela envolve muitas atividades. Mas o nosso assunto aqui hoje, dentre as várias atividades que se envolve, o nosso assunto aqui hoje é proteção contra a corrosão durante esse período de hibernação. E o que é importante saber, né? Eu considero que planejar é importante demais para fazer a hibernação, mas estar preparado é fundamental. Então, não adianta somente a gente se planejar, mas é importante estar preparado para fazer a hibernação desses imóveis. Os imóveis ficam hibernando, mas como tem esse desenho, essa figura aí do lado, a corrosão nunca dorme. Então, é importante a gente estar bem preparado para preservar os nossos ativos. Então, eu coloquei uns itens aqui para a gente seguir. A primeira coisa é como a corrosão acontece. Nós não vamos entrar em grandes definições, mas somente naqueles assuntos que dizem respeito à corrosão que acontece nesses processos de hibernação. Os principais tipos de corrosão que acontecem nessa condição de hibernação, naturalmente, e os principais agentes também. Eu considero fundamental a gente saber o tipo de material que precisa proteger, que tipo se é um aço, se é um aço zincado, se é um cobre, aço inoxidável e assim por diante. Um outro aspecto também é a própria geometria desses materiais, dessas peças, desses equipamentos, as dimensões. E, por fim, as alternativas de proteção que se apresentam para dar conta de mitigar esses principais problemas de corrosão que acontecem durante esse processo de hibernação. Então, eu elenquei aqui algumas principais dessas alternativas, que são os protetivos temporários, que incluem ceras e óleos protetivos, inibidores de corrosão, e aqui
uma discussão recente que já está acontecendo, provavelmente a gente não use atualmente ainda, mas certamente isso vai entrar na agenda, que são os nanoreservatórios de inibidores de corrosão, os sequestrantes de oxigênio, um assunto que também é interessante, que é a questão de bactericida, porque bactericida a gente vai ver como isso impacta também nos nossos ativos, alguns esquemas especiais de proteção e, para concluir, identificar, apresentar para vocês aqui alguns problemas que são importantes levar em consideração nesses processos. Muito bem. Como eu falei, a gente não vai discutir aqui profundamente as reações de corrosão, nada disso. Mas é importante somente pontuar que, veja, aqui a gente tem um exemplo de um vaso, um quadro com água, né? E nessa água, quais são as espécies que a gente tem ali dentro? A gente tem o H2O, que é a própria água, tem o hidrogênio, tem a hidroxila, ou oxidrila, e o oxigênio, né? Esse é o oxigênio, esse oxigênio que está aqui é o oxigênio que está dissolvido na água. E aqui embaixo, aqui a gente está, então, mostrando, quer dizer, se você tiver um processo com o item metálico, água e o oxigênio, o resultado é um processo de corrosão como esse que está sendo apresentado aqui. Se a gente remover o oxigênio desse meio, né, se a gente remover o oxigênio desse meio, então a corrosão não vai acontecer. Então, só que retirar o oxigênio desses meios é um processo que não é tão simples assim. Exige a aplicação de algumas técnicas, alguns materiais e assim por diante. Às vezes também nem é possível, às vezes também não é possível a gente retirar o oxigênio, e aí tem que lançar mão de outras coisas, como, por exemplo, proteger esse material, fazer uma espécie de uma capa em cima desse material. Isso é uma outra forma de você evitar que o oxigênio entre em contato com ele e, portanto, se dê início aos processos de corrosão. Então, basicamente era isso, né? O que é a questão fundamental que é colocada aqui, que é dar um jeito de tirar o oxigênio desse processo e, quando isso não for possível, proteger o seu material de alguma outra forma, por exemplo, com algum tipo de capa. Os principais tipos de corrosão que acontecem nesses processos de hibernação são esses que estão apresentados aqui. A corrosão generalizada é aquela que atinge uma área indiscriminada, não tem nenhuma região preferencial, ela atinge toda a superfície. Mas também tem os processos de corrosão por pit. Alguns materiais, eles podem sofrer corrosão localizada, e isso é fundamental a gente saber para poder aplicar o remédio correto para esses casos. Outra situação também é essa corrosão em fresta, que está apresentado um pouco aí mais abaixo, também é fundamental, porque se você tiver alguma fresta formada ali e o seu processo, o seu método de proteger contra a corrosão não conseguir atingir essa fresta, o problema de corrosão vai continuar. E a outra coisa é uns processos de corrosão que eu falei aqui, que é uma corrosão microbiológica. Então, existem alguns tipos de micro-organismos que promovem corrosão nos materiais metálicos. Então, águas paradas, por exemplo, desenvolve algum tipo de processo de corrosão por micro-organismo que precisa ser combatido também nesses processos de hibernação. E qual é o material que a gente precisa proteger, né? Qual é a geometria? Então, é importante, porque, por exemplo, nem sempre o que você vai ter que fazer para proteger o aço carbono serve para proteger o zinco, serve para proteger o cobre e assim por diante. E outro aspecto também fundamental nesse processo é a própria geometria desse componente, dessa peça, desse equipamento, né? Se a geometria for uma coisa muito irregular, cheia de alvéolos, de orifícios e assim por diante,
que algumas ações, alguns métodos de proteção não consigam atingir esses locais, a gente também não vai ter sucesso na nossa mitigação dos processos de corrosão. E quais são as alternativas que se apresentam? As alternativas são essas aqui. A primeira delas são os protetivos temporários. Quando a gente fala em protetivos temporários, na verdade, a primeira ideia que a gente tem é que o protetivo temporário é porque vai proteger durante um tempo curto, mas, na verdade, essa denominação de temporário para os protetivos é porque é fácil de remover. Então, o conceito é um pouco diferente. E os protetivos temporários envolvem óleos minerais, solventes, com inibidores fílmicos, ou seja, inibidores que formam aquela capa que nós falamos sobre ela, quando não tem maneira de eliminar o oxigênio. Então, os inibidores fílmicos têm essa função de proteger e formar essa camada em cima do item, da peça, do equipamento e assim por diante. Outras emulsões à base de petróleo, água, ceras e assim por diante. Então, esses protetivos são fluidos que a gente chama de desumectantes. O que é isso? Né? Quando você aplica isso em cima da superfície, eles eliminam alguma quantidade de água que está por ali. E nós já vimos lá do começo que a água com o oxigênio realmente é o nosso maior problema. Então, esse fluido que você coloca em cima dessa superfície, ela acaba expulsando a água dali e, ao mesmo tempo, forma uma película em cima da superfície. Existe também os óleos protetivos, que a gente chama de protetivos cerosos, porque ele forma uma espécie de uma cera, né, que ele forma em cima da superfície, e a gente sabe também que isso ajuda a proteger contra a corrosão. E essa ação desaguante que eu falei um pouco lá atrás, além de remover, né, essa quantidade de água, e na verdade, quando a gente fala remover água, não é que a superfície esteja completamente molhada. Às vezes tem um filme de umidade ali em cima da peça, do equipamento, que ele é invisível para a gente, mas já é suficiente para promover os processos de corrosão. Então, essa ação desaguante, né, ela tem essa função de expulsar esse filme de água. E, além de mais, ela protege, ela forma um filme ceroso, ou um filme de óleo protetivo, porque assim por diante. E, por fim, existem algumas ceras também que são utilizadas nesses processos. Mas tudo isso é importante a gente levar em consideração, porque, por exemplo, algumas ceras, elas protegem contra a corrosão, mas precisa prestar muita atenção, porque pode ter problema de entupimento de filtros, por exemplo. Então, tudo isso é importante e precisa ser avaliado cuidadosamente. Aqui tem algumas aplicações de alguns protetivos temporários. Então, a gente tem aqui casos em que uma peça está corroída, a peça do lado foi aplicado esse tipo de protetivo e ele está em perfeitas condições. Todos esses itens também são exemplos de casos que foram utilizados protetivos temporários. Aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda, mas é conhecido que esse WD-40 ele tem essa capacidade de desengripar, né, os parafusos e tudo mais, mas, além disso, eles têm também, eles são excelentes do ponto de vista de uma proteção temporária. Então, isso é um caso típico de um protetivo temporário. Tem outras aplicações que a gente tem aqui, veja, uma quantidade gigantesca de peças, de bobinas metálicas, de fios e assim por diante, que estão, nos quais foram aplicados aqui esse protetivo desaguante, e ele fica aí protegido durante um bom tempo. É evidente que cada um desses produtos tem lá um tempo de persistência, tem uma eficiência diferente, e é sempre desejável que isso esteja sendo avaliado permanentemente, para você saber se precisa recompor esse protetivo ou não. E o outro é esse caso aqui, desse óleo protetivo ceroso, né, que tem esse desenho aqui embaixo, que aí fica com esse aspecto da cera, mas do ponto de vista de corrosão ele está em perfeito estado. Qual é alguns inconvenientes desse processo? O inconveniente é que você vai ter que limpar depois que tiver que usar.
né? Então, a proteção está garantida, mas na hora que for retomar, que você precisar usar o equipamento, usar a peça e assim por diante, isso vai exigir um processo de limpeza desses materiais. Material que, porque nem todos os produtos servem para todos os materiais. Por exemplo, a gente tem aqui um caso do cobre, né, e o óleo mineral, para proteger o cobre, ele vai muito bem. Mas a gente já sabe também dos processos de corrosão toda, a gente já sabe que alguns óleos sintéticos, por exemplo, que tem alguma coisa de enxofre lá, e o cobre é muito sensível a enxofre. Então, se esses produtos tiverem enxofre na sua composição e você aplicar isso num item de cobre, assim por diante, você vai ter problema, vai oxidar o cobre ao invés de proteger. A outra possibilidade, a outra forma de proteção é inibidores de corrosão. De novo, aqui agora não é mais um óleo protetivo, é um inibidor de corrosão, que também é fílmico. Então, você aplica esse inibidor, que pode ser dentro de um líquido ou pulverizado e assim por diante, e mais uma vez também são inibidores fílmicos, eles vão proteger o seu equipamento, a sua peça, formando esse filme e evitando que o oxigênio entre em contato com ele. Alguns inibidores são compatíveis com óleos minerais, mas é importante, de novo, quando for fazer esse processo, levar isso em consideração, porque nem sempre essa mistura de inibidor de corrosão com óleo sintético, isso nem sempre funciona, então é importante levar isso em consideração. Aqui é um caso de aplicação de inibidores de corrosão nessas outras peças que estão aí, e dependendo da situação, se você tiver um processo de corrosão já bem instalado ali, você precisa, às vezes, limpar para garantir a eficiência do inibidor. Eu falei dos nanoreservatórios de inibidores, isso daqui eu vou falar rapidamente, mas, na verdade, é uma coisa da nanotecnologia. Hoje já é possível você ter algumas, a gente chama de cápsulas de inibidores, que eles podem ser provocados por algum gatilho que a gente chama, por exemplo, uma mudança de pH. Com isso, essa microcápsula se abre e libera inibidor de corrosão, ou seja, é o que a gente chama de liberação controlada. Isso nem sempre... Isso não está disponível, é uma tecnologia nova que está vindo por aí, mas certamente a gente vai utilizar no futuro. E aqui é um caso do cobre também, é um nanoreservatório de inibidor de corrosão para o cobre, que aqueles óleos com enxofre não servem. Esse é um inibidor que é conhecido, chamado de benzotriazol, que é um inibidor clássico para a proteção do cobre. Então, aqui tem um exemplo bem interessante de uma aplicação específica para o cobre. Uma outra classe de inibidores, e essa é bastante importante, é o que é um VCI. O VCI é o inibidor volátil de corrosão. E como é que ele funciona? Na verdade, é uma substância que tem uma pressão de vapor muito baixa, então ela se volatiliza com muita facilidade. Só que para ela funcionar, você tem que estar num ambiente fechado, né? Porque como isso vai se evaporar, vai se volatilizar, é importante que essa superfície esteja fechada, senão ele vai embora, e daí você perde a eficiência. Mas uma das vantagens de usar esse inibidor volátil de corrosão é que não tem aquele problema de ter que limpar depois que você precisa usar. É só abrir, começar a usar, e assim ele está livre, o equipamento está livre para operar novamente. Como é que esses inibidores de corrosão são encontrados hoje no mercado? De diversas maneiras. Você pode encontrar, por exemplo, em papéis, em plásticos, sacos de plásticos, tem até uns sachês aqui com inibidores de corrosão. Então, esses plásticos, esses sacos de plástico, ou mesmo de papel, a superfície externa, ela é impermeável, então, de fora para dentro não entra nada, e todo esse material que estiver acomodado ali, ele vai ficar protegido por um tempo bastante grande, enfim, certamente, dependendo do seu período de hibernação, você não precisa fazer nada. Então, isso pode ser aplicado em peças de diversos tamanhos.
Por exemplo, aqui, né? A gente tem aqui umas máquinas com o VCI, tem aqui uma tubulação onde você injeta o VCI lá dentro e depois faz um tamponamento, fecha a boca dessa tubulação e ela fica lá dentro com o VCI. Tem até uns casos hilários aqui, né? Um helicóptero envolvido com um plástico com VCI, equipamentos eletrônicos com esse chassezinho aqui de VCI. Então, todas essas aplicações para esse tipo de material é fundamental. Uma grande vantagem, como eu falei, é que ele já está liberado para usar logo que você abrir, não precisa limpar. Agora, um assunto que vai mais para umas indústrias mais pesadas, indústrias de máquinas e assim por diante, que o que eu falei lá para trás, logo no comecinho, que é importante a gente remover o oxigênio dessa jogada. Então, é por isso que existe o que a gente chama de sequestrante de oxigênio. Então, aonde tem oxigênio, certamente, e umidade, vai ter corrosão. Então, qual é aqui a iniciativa? Tem que tirar o sequestrante desse processo, né, desse meio. Isso é feito através de algumas substâncias. Então, por exemplo, o sulfito de sódio é um dos que a gente conhece como sequestrante de oxigênio, né? E ele, de novo, tem que estar numa superfície fechada, porque se você colocar uma substância que vai retirar o oxigênio e depois ele abrir, vai entrar o oxigênio da atmosfera de novo, aí não adiantou nada você fazer esse sequestro do oxigênio, vamos dizer assim, essa remoção do oxigênio. E aí a indústria de óleo e gás, as caldeiras, são equipamentos que têm que usar exaustivamente esses processos, esses métodos de remoção de oxigênio para poder garantir a integridade das suas estruturas. Tem que tomar alguns cuidados aqui, isso é importante só chamar a atenção, porque às vezes você coloca ajustar o pH é importante, você coloca o bisulfito, mas precisa ser muito bem controlado, porque o bisulfito, se ele se dissociar, abaixa o pH e aí pode haver corrosão. Então, eu coloquei aqui só para chamar a atenção que quando envolver a aplicação de bisulfito e estiver ajustando o pH, é importante levar em consideração que pode haver uma dissociação do bisulfito, abaixar o pH, e aí pode ter um resultado que não é exatamente o que a gente espera. A outra forma de remover o oxigênio é o que a gente considera aqui de desaeração forçada. Na verdade, é uma inertização, né? Você injeta o oxigênio aqui para dentro e ele vai expulsar o oxigênio. Então, isso tem um processo, tem um tempo que você tem que fazer isso para garantir que o oxigênio todo foi expulso, e depois desse processo é importante você sempre manter essa posição, essa pressão positiva do nitrogênio aí, para poder você ter certeza que não tem oxigênio lá dentro. Dependendo das situações, você pode até combinar, né, um processo de inertização usando o nitrogênio, também combinado com o VCI, que, em geral, tem funcionado muito bem. E o processo de corrosão bacteriológica que eu falei, né? Existem algumas bactérias que criam problemas, são principalmente as bactérias redutoras de sulfato. E quando as bactérias estão lá, aí não tem outro jeito, tem que colocar bactericida. Essa é a forma de se prevenir esses processos de corrosão por bactéria, é aplicando bactericida. Mas existem essas bactérias, veja só que coisa interessante, tem algumas bactérias que a gente chama de anaeróbias, que ela não se desenvolve se tiver oxigênio, ou seja, ela precisa de ausência de oxigênio para se desenvolver. E nós precisamos de ausência de oxigênio para não ter corrosão. Então, a gente corre o risco de tirar o oxigênio de lá e evitar a corrosão e, ao mesmo tempo, alimentar essa bactéria. Então, nesses casos, é fundamental conhecer esse processo e não ter outra saída a não ser usar as bactericidas, né? E a gente está chegando aqui já no final, a proteção por barreira provisória também tem sido utilizada, são os revestimentos que vocês aplicam sobre flange, sobre algumas peças, algumas linhas aí de dutos e tudo mais, e que depois você consegue retirar isso facilmente. Com uma ferramenta de corte, você corta esse revestimento e também remove ele muito facilmente.
Alguns problemas que eu falei que ia apontar aqui, na verdade, veja, é importante, se você estiver usando graxas para proteger alguns equipamentos, é importante levar em consideração que não pode ter umidade de jeito nenhum. Alguns ácidos graxos, quando em contato com água, eles liberam algumas substâncias que são corrosivas. Então, colocar graxa, se você estiver num ambiente com muita umidade, confinado, você precisa tomar cuidado para evitar esse problema de oxidação por conta de ácidos graxos. Aqui não é a hibernação, mas é só para a gente pontuar que não é o jeito correto de hibernar, de guardar equipamentos. Acho que não podemos brincar, né? Evitar esses problemas vai ajudar a garantir a integridade dos nossos ativos. E para concluir, enfim, eu gostaria de dizer o que é importante nos processos de hibernação. O que é importante é garantir que você tenha uma aplicação de inibidor de corrosão na concentração correta. Quer dizer, não adianta você colocar uma quantidade de inibidor lá e achar que está garantido, precisa ver se ele está fazendo efeito. Conhecer a geometria dos equipamentos, porque às vezes algum protetivo temporário não consegue atingir algumas regiões de reentrâncias de equipamento e das peças. Então, é importante saber que tipo de tecnologia você vai poder aplicar ali. No caso de se usar nitrogênio para fazer a desaeração, a inertização, é sempre fundamental manter a pressão positiva no sistema, controlar a umidade interna dos equipamentos, e em caso de grandes equipamentos, verificar se nos pontos baixos não existe ali problemas de retenção de líquido. E, dependendo do tipo de hibernação, do tempo de hibernação que é necessário, é fundamental ter um processo de monitoramento dessas iniciativas que foram colocadas lá para mitigar o problema. Às vezes, são necessários colocar alguns alguns provadores de corrosão, que a gente chama. Então, se o tempo de hibernação for muito grande, é fundamental ter alguma forma de controlar se os seus produtos continua com o princípio ativo, se os seus equipamentos não estão sendo corroídos e assim por diante. Era isso que eu tenho para apresentar. Espero que tenha contribuído com alguma coisa para vocês que estão assistindo. Aí tem os meus contatos, se alguém precisar e tiver alguma dúvida e quiser me contatar depois, fique à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço, senhor Neusvaldo, pela brilhante palestra e quero fazer, então, um convite para que você que ficou com alguma dúvida e queira interagir com o senhor Neusvaldo, para que acesse o link do Zoom que nós já disponibilizamos e lá na sala possa, então, via chat, deixar a sua dúvida para que ele responda. Lembrando que, se não for respondido agora, num segundo momento ainda teremos uma oportunidade no debate final entre o senhor Neusvaldo, o outro palestrante e os dois representantes do Comitê de Corrosão, mas também tem o e-mail que nós vamos disponibilizar para vocês, depois, se vocês quiserem encaminhar as perguntas, alguma pergunta específica. Vou passar, então, a palavra lá para o pessoal do Zoom. Já estamos aí disponíveis para a gente começar esse bate-papo. O senhor Neusvaldo, o senhor já me escuta? Olá! Ótima palestra, parabéns, muito bom conteúdo. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo. Então, ótimo, vou deixar o senhor assumir, então, a partir de agora, para esses nossos próximos 15 minutos de bate-papo com o pessoal. Ok. Parabéns, professor Neusvaldo, pela palestra, muito interessante, com muitas soluções em termos de aplicação, tá? É um prazer ouvi-lo nesse evento aqui novamente. Eu tenho uma pergunta do Lucy Anderson, da ArcelorMittal, e ele está querendo saber o seguinte: existe algum processo de proteção, um anticorrosivo, no qual ocorra a proteção por meio de uma imersão em uma determinada solução, contendo, por exemplo, né, ele não colocou aqui, mas um inibidor, e que isso tenha
após aquela imersão imediata, você tem uma certa durabilidade? Esta é a pergunta do Luci Anderson. Então, existem sim, existem várias soluções que podem ser utilizadas, né? E aí vai depender, a eficiência desse processo, ela vai depender como é que se diz? Da eficiência do inibidor de corrosão, quão eficiente ele é. Então, você tem inibidores de corrosão que inibem até 90%, 95% das reações de corrosão, tem outros que é um pouco menos e assim por diante. Agora, é evidente que esses inibidores fílmicos, se você imergir nessa solução e depois deixá-los expostos, deixar a peça ou equipamento exposto na atmosfera, naturalmente ele vai sofrer um processo de desgaste e o rendimento disso, a eficiência disso vai depender exatamente da qualidade desse inibidor. Existem alguns ensaios que a gente faz em laboratório, inclusive, que é para avaliar a eficiência desses inibidores, né? São ensaios acelerados que você coloca lá e avalia qual é a persistência desse inibidor naquele ensaio. Mas isso também não serve para a gente fazer uma predição, vamos dizer assim, da vida útil desse produto em cima da peça. A solução de mergulhar tem que ser mergulhar no líquido com inibidor de corrosão, e nesse caso tem que ser um inibidor fílmico, mas, como eu falei, a eficiência vai depender da qualidade do inibidor. Correto. Eu tenho uma pergunta aqui também do Alberto da Velha. Eles querendo saber sobre tem-se uma tubulação de diâmetro de 16 polegadas de ar e essa é uma tubulação de ar, mas essa tubulação, durante uma parada, ela tentou uma condensação, uma empresa não prestou atenção em relação a esse efeito de condensação e gerou um ataque corrosivo severo. Isso se deu em torno de 7 meses de parada, né? E essa tubulação ela tem aproximadamente 700 metros de comprimento. Para essa configuração, ele está perguntando se uma inertização com nitrogênio seria o ideal ou uma outra solução. Então, na verdade, existem essas alternativas, né? Sem dúvida nenhuma, a inertização, a injeção de nitrogênio nessa tubulação é o método mais eficiente que existe. O que precisa tomar alguns cuidados, eu não sei se é o caso do colega que está perguntando, é assim, se essa tubulação estiver imersa, se ela estiver mergulhada em alguma água, e ela estiver vazia, você tem problema dessa tubulação flutuar. Então, tem que encher de água, tem que colocar o fluido de hibernação lá dentro e depois fazer a inertização com nitrogênio, né? Para esses casos, de novo, é muito importante, inclusive a depender desse tempo de hibernação, pesquisar se a gente não está com aquele fenômeno que eu falei lá atrás de problema de micro-organismo, porque tem aquela brincadeira, né? Você tira o oxigênio para não corroer, mas a bactéria não quer oxigênio, então ela se desenvolve lá, exatamente nessa condição. Então, o que é importante aqui, né? Qual é a mensagem aqui? Primeiro, a solução é inertizar, a solução é colocar nitrogênio, desculpa. E se tiver essa tubulação, tiver imersa, não adianta deixá-la vazia, que ela pode flutuar. Então, tem que colocar o fluido de hibernação lá dentro, um líquido, pode ser... Se você vai colocar oxigênio, por exemplo, essa tubulação está dentro de uma água salgada, não tem problema nenhum se você tirar o oxigênio, entendeu? Quer dizer, é o que se faz mesmo. Mas tem que levar isso em conta. E não esquecer que pode ter o risco de corrosão microbiológica, e se nesse caso acontecer,
tem que associar o biocida junto para eliminar essa ameaça aí. O que é importante também nesses processos é você ter certeza, né, que você está conseguindo expulsar o oxigênio lá de dentro. Então, se for em estruturas menores, você consegue até monitorar, você consegue medir a quantidade de oxigênio que ainda tem lá dentro depois do processo. Mas se for grandes estruturas, aí tem que fazer um cálculo. Esse cálculo não é tão complicado de se fazer, né? Mas o importante é você, se usar um sequestrante de oxigênio, medir o residual desse sequestrante, e se for para inertizar, manter a pressão positiva de nitrogênio, como a gente já tinha falado. Perfeito. Estou com mais uma aqui, professor, sobre a questão para caldeiras de recuperação de álcalis. Qual seria, para uma parada, por exemplo, por hibernação, né? E é uma caldeira que oferece um risco aqui não está mencionando, mas por reações exotérmicas que possam agir posteriormente, né? E determinar uma falha muito grave, mas o que seria mais recomendável em termos de uma aplicação de inibidor de corrosão ou manter o circuito de água inertizado? É uma outra pergunta aqui. O que seria mais viável? Manter o circuito de água com inibidor de corrosão ou remover toda a água, né? E manter, durante o período de parada, o circuito de água pressurizado durante esse processo? Então, veja só, nós estamos falando aqui que, tecnicamente, os dois processos eles são eficientes. O importante é evidente que, se você tiver condição de eliminar todo o oxigênio dali de dentro, o seu problema de corrosão está resolvido. Então, é assim, porque esses processos de corrosão acontecem de duas maneiras, principalmente. Você tem numa ponta o oxigênio, que é o que a gente chama aqui da principal reação catódica. Na outra ponta, você tem o hidrogênio. Então, na maioria dos casos, a corrosão, quase 100% dos casos, a corrosão em caldeira acontece por oxigênio. Somente em meios muito ácidos é que a gente tem o efeito de hidrogênio ali, né? Mas não, a gente não está, a menos que você tenha um equipamento de produto químico, de ácido, que você teria que fazer uma lavagem eficiente para depois proteger. Nos outros casos, os processos predominantes envolvem a reação do oxigênio. Então, eliminar o oxigênio como é que se diz? A melhor alternativa, sem dúvida, né? E se você puder eliminar a água lá de dentro, daí melhor ainda. Mas se não, e garantir que você inertizou com nitrogênio esse processo, a corrosão não vai existir. Qual é uma outra alternativa? Se você remover todo o líquido lá de dentro, né, você pode, nesses casos, utilizar inibidor de corrosão, mas o inibidor de corrosão, todos os processos têm que ser monitorados, mas os inibidores de corrosão têm uma característica que a gente chama de o tempo de persistência dele. Então, esse tempo de persistência, às vezes, muda de formulação para formulação e é preciso ser monitorado, né? Não significa também que não, se você inertizar, você não precisa monitorar. Você também precisa saber se a sua pressão de nitrogênio está positiva. Mas, tecnicamente, as duas soluções elas são eficientes. O que precisa... E aí, um engenheiro de corrosão, alguém com alguma experiência nesses processos, que consegue avaliar o que é mais aplicado. Do ponto de vista de manter o fluido lá dentro e inertizar com nitrogênio, com certeza é a melhor maneira, porque o inibidor vai ser diluído lá dentro, você não sabe calcular o tempo de persistência, é mais complicado. Se você tiver condição de eliminar o fluido de lá de dentro, a utilização de um inibidor também
é uma solução que pode ser utilizada. Então, é uma questão de saber. Dá para tirar o líquido lá de dentro? A solução de inibidor funciona. Não, não dá. Então, é melhor inertizar. Ok. Agora eu vou passar para o Bernardo para proceder com a sessão ainda de perguntas. Ok, obrigado, Wander. Boa tarde, mestre, professor Neusvaldo, tudo bem? Tudo bem, Excelente apresentação, sempre um grande aprendizado aí, te escutando, né? Muito bom. Neusvaldo, estou com uma pergunta aqui do YouTube do Maxwell Stein Júnior. Materiais que são galvanizados têm necessidade de protetivo temporário também, como um trocador de calor, casco e tubo, por exemplo? Então, Bernardo, as taxas de corrosão do zinco, elas são muito baixas, né? Elas são extremamente baixas. Em atmosferas normais, por exemplo, elas são muito baixas. Você consegue, inclusive, fazer uma estimativa de vida útil desses equipamentos pela taxa de corrosão do zinco, até porque ele tem uma característica que a taxa de corrosão do zinco ela é aproximadamente linear com o tempo. Então, você consegue fazer uma estimativa com a boa precisão da vida útil desse revestimento. Veja, se você está num ambiente interno, né, mesmo se for com uma umidade mesmo se for um ambiente úmido, mas que não for contaminado, esse zinco, na verdade, ele vai formar uma camada de carbonato de zinco ali em cima e a taxa de corrosão vai para quase zero, né? Então, agora, o que é que precisa prestar atenção? Se esse componente, ele vai estar em contato com um ambiente ácido ou alcalino. Nesses dois extremos, o zinco ele sofre uma corrosão muito violenta, né? Então, se for no meio ácido, ele corrói, como todo mundo, parece um sorrisal, né, no meio de um ácido. E se for no ambiente alcalino, o zinco também não resiste. Então, ele vai muito bem se a gente tiver no pH ali muito próximo de neutro, abaixo de 9, por aí. Ele não tem ameaça nenhuma. Se você tiver numa condição, no ambiente, mesmo no ambiente externo, onde você não tenha muitos poluentes, o zinco vai ter uma corrosão muito baixa. O que é importante aí, eu até mostrei algumas coisas mal feitas de armazenamento, é que se você for estocar o zinco no ambiente externo, você tem que permitir que essas peças sejam ventiladas. Porque se elas não forem ventiladas, vai formar um produto de corrosão extremamente espesso no zinco, porque ele ficou abafado no meio da umidade. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ser... Você tem que deixar, por exemplo, esses equipamentos, esses componentes na vertical, tem que manter não empilhados, como apareceu ali um em cima do outro, mas, em resumo, se tiver no ambiente muito alcalino, tem que fazer uma proteção. Se tiver ambiente muito ácido, também tem que fazer proteção. Se for um ambiente interno, mesmo com uma umidade relativamente não muito baixa, da ordem de 60%, 70%, a taxa de corrosão do zinco vai ser desprezível. A gente vai estar perdendo aí num período de um ano, 2 anos, 2 micros de camada, que não vai interferir absolutamente nada no desempenho desse componente. Mas tem que prestar atenção nessa questão do pH. Do pH, se tiver com algum líquido que tem um pH alcalino ou ácido, o zinco realmente vai sofrer e aí a solução é usar inibidor. Ou inibidor volátil de corrosão também, que funciona. Ok, obrigado, Neusvaldo. Uma outra pergunta aqui, professor Neusvaldo, diz respeito à proteção anticorrosiva de estruturas de grande porte, né? Normalmente estruturas já com proteção anticorrosiva de pintura. Nesse caso, quais são as alternativas disponíveis para reforçar a proteção em períodos de hibernação? O que a gente teria adicionalmente? Você comentou a respeito de inibidores de corrosão por nano-reservatórios, né? Mas isso já seriam sistemas que deveriam ser previamente aplicados à estrutura, né? Precisa ter contato com o substrato, correto? Teria alguma outra alternativa?
Então, mas assim, como está falando aí, parece que a estrutura já estaria com algum tipo de proteção, né? Algum tipo de pintura, né? Exato. Ou com algum problema de manutenção, algum dano já existente. Então, em geral, né, Bernardo, acho que você conhece melhor do que eu esses assuntos de revestimentos aí por pintura, mas essas pinturas de proteção anticorrosiva das grandes estruturas são esquemas de pintura altamente eficientes, né? Então, é o que a gente chama aí classicamente de um sistema epóxi-poliuretano e tal. Se esse sistema não tiver com danos no revestimento, se ele não tiver com alguma pancada, alguma área exposta e tudo mais, esses revestimentos eles são pensados, são formulados para ter uma durabilidade aí muito grande, né? Mesmo em condições de exposição externa aí, a gente tem esquemas que vão aí para cima de 5, 10 anos de vida útil. Então, o importante nesses casos aí é verificar se você não tem dano nesses sistemas de pintura. E a sugestão para esses casos que eu daria, ao invés de pensar em alguma forma de proteção adicional, era de fazer o reparo, né? De fazer o reparo dessas áreas que já foram afetadas, para evitar que isso evolua enquanto estiver em processo de hibernação. Eu não faria nada diferente disso se tiver uma grande estrutura exposta na atmosfera com esse sistema de pintura de alto desempenho que a gente está falando aqui. O cuidado que deveria se ter é de recompor o esquema de pintura, fazer esses reparos localizados, que certamente existem tecnologias exatamente hoje para fazer esses reparos localizados desses danos, e certamente a performance, o desempenho desse sistema de proteção e do equipamento está garantido aí por um tempo muito alto. Acho que eu não faria nada além disso, além de recompor o esquema nas áreas que estão com danos. Eu não vejo necessidade. Perfeito, Oswaldo. Aqui a recomendação está bastante clara, né? É recuperar o revestimento, né, antes de se hibernar o ativo, né? Não pode abandonar o ativo, né? Tem que manter o plano de manutenção, né, e proteger o ativo aí contra a corrosão. Perfeito. Obrigado, Oswaldo. A gente está sendo alertado aqui que o tempo acabou, então a gente volta agora para o estúdio para dar continuidade aí ao trabalho, tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu queria de novo agradecer aí mais uma vez aos organizadores do evento pelo convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma aí com algum pouco do que eu aprendi sobre corrosão na vida. É inevitável que houvesse uma sobreposição, né, de alguns conceitos aqui. Fica duas pessoas falando de corrosão em hibernação, um momento ou outro ia haver uma sobreposição das coisas, mas até que não foi tão cansativo, deu para a gente se sair. Eu agradeço mais uma vez. Eu não posso agradecer as pessoas pela presença, mas posso agradecer pela conexão. Então, muito obrigado e estou à disposição aí para eventuais outras dúvidas que vocês tiverem, ou daqui a pouco, ou por e-mail, tanto faz. Muito obrigado. Estamos de volta aqui. Neusaldo, muito obrigada. Eu estava aqui até comentando com o pessoal que experiência gostosa que é essa, né? Um universo diferente, uma experiência diferente que nós estamos tendo, mas como foi tão proveitoso esse momento que nós tivemos com o senhor e que nós tivemos também com o Leonardo. Agora, como eu disse antes, né, tem um e-mail, se você ainda ficou com alguma dúvida, que você pode encaminhar para a gente, tá joia? Vou repetir o endereço, corrosão@sindifes.com.br, e se tiver alguma dúvida específica, escreve, manda para a gente e com certeza os nossos dois palestrantes vão ter o maior prazer em responder. Agora, eu quero fazer um último convite para vocês antes da gente se despedir, né? Para a gente acompanhar um bate-papo também muito enriquecedor dos nossos dois palestrantes, o senhor Leonardo Uller e o senhor Neusvaldo Lira, lá no Zoom, junto com os dois representantes também do Comitê de Corrosão, o Bernardo Rocha e o Vander Pacheco. E aí eu quero fazer então esse convite para a gente acompanhar juntos esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eles vão fazer aí um resgate de algumas das dúvidas que ficaram, né, lá no chat do Zoom, e também conversar um pouco mais sobre esses dois assuntos. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Vamos ver se a gente já tem aí esse link com eles quatro.
Olá, meninos, vocês me escutam? Sim, eu escuto. Perfeito. Sim, estamos escutando. Ótimo, temos todos os 4. Então, eu vou pedir o pessoal da técnica para já colocá-los no ar e fica com vocês agora. Primeiro, a Letícia rejuvenesce a gente, né? Ela fala, e os meninos? Aí fica mais feliz ainda. Obrigado, Letícia. Complementa, né? Eu acho que, no caso que você falou, as palestras são complementadas pelas apresentadoras. Isso aí. Eu não discordo totalmente de você. Eu acho que a minha apresentação foi uma grande pincelada sobre o contexto da utilização dos produtos. E foi bacana porque você entrou mais no princípio do ativo da coisa, de como ele interage, como ele age, quer dizer, na teoria. Então, eu acho que ficou bacana porque teve uma parte prática, dando abrangência, onde se aplica, quais são os tipos e tal, e você entrou. Evidentemente, eu usei mais um pouco da questão da situação da corrosão em termos do clima, em termos dos tipos, enfim, e depois você complementou com tipos que, inclusive, que eu não tinha comentado, que são das cápsulas, da nanocápsulas, né? Enfim, parabenizo você, Oswaldo, pela sua apresentação. Eu acho que fizemos uma coisa bem em conjunto, sem ter visto a do outro, porque nós não tivemos conhecimento do vídeo. Se tivéssemos, talvez pudesse ser até melhor, né? Mas tudo bem, está feito, está muito bom, eu acho que o recado foi dado. Eu também quero parabenizar você, Leonardo. A gente está sempre aprendendo mutuamente, né? Depois de de tanta estrada com corrosão, mas é sempre um aprendizado toda hora que a gente se depara. Eu queria trazer aqui uma coisa que eu fui mais caxia com o prazo, com o tempo do que o Leonardo. Eu percebi que ele gastou mais tempo que eu. Então, eu tinha um problema para apresentar, que é um negócio curioso, bem interessante, que é, por exemplo, a questão do VCI, que eu coloquei lá como um dos cuidados e acabou não dando para avançar, que é o seguinte: a gente, não em grandes equipamentos, mas em pequenos equipamentos, a gente vê as pessoas fazendo um uso errado de VCI. Verdade. Assim, grosso modo é o seguinte: é importante que o ambiente esteja saturado com as moléculas. Se ele não estiver saturado, não tem a deposição de volta dessas moléculas na superfície. Então, se você fechar, abrir, abre, fecha, não dá tempo de saturar, então você não se beneficia de todo o potencial do VCI. E tem alguém que acha que é o seguinte, olha, isso aí é uma informação interessante. Tem alguém que acha que quando você coloca dissecante, aquela sílica gel, dentro de algum equipamento, ele lá e retira a umidade. E aí, para completar, você vai lá e coloca VCI também. Isso é um procedimento ruim, porque assim, a própria sílica vai absorver as moléculas do VCI. Então, você acha que está somando coisas, você está diminuindo. Aí é a típica situação em que 1 mais 2 é menor que 1. Né? 1 mais 1 é menor que 1. Então, assim, uma dica, né, uma mensagem se vai usar VCI, inibidor volátil de corrosão, não pode pôr aquele sachêzinho de sílica gel lá dentro, junto com ele. Uma informação adicional. Bem lembrado. Repara só que não se dá para usar o que se coloca dentro de uma máquina fotográfica, de um envoltório da máquina fotográfica, para um equipamento grande. Você teria que ter baldes e mais baldes de sílica gel. Isso é um absurdo, né, Oswaldo? Agora, você bem lembrou, porque um puxa o outro, então não faz sentido. Esse é um desconhecimento que leva à utilização errada, na realidade, né? E uma coisa que tem que ser comentada é que não basta comprar um produtinho qualquer, eu vou colocar isso aqui dentro e fecho e vai ficar tudo bom. Não, tem que se ter ideia do volume, porque a gente tem uma dissipação, a gente tem a expansão das moléculas, tem a quantidade que vai ocupar o espaço por causa da pressão de vapor. Então, tudo tem que ser calculado, né? Não é ao acaso, né?
mas essa tua lembrança foi muito interessante. Eu até hoje fico rindo daqueles sachês que eles colocam dentro de equipamentos metálicos, eletrônicos, que antigamente eram quase que um travesseiro e hoje é uma almofadinha menor do que a almofada de sal que tem nos restaurantes, que não adianta para nada, absolutamente nada, é só para dizer que tem uma proteção. De certa forma, também é o seguinte, né? Requer um acompanhamento, até porque todos esses produtos, aqui foi falado de inibidor de corrosão para fluidos como água, foi falado de inertização e sobre os VCIs, né? Plásticos, embalagens e sachês, e isso tem um custo representativo. É importante ter um controle para garantir uma eficiência do que se busca, né? Esse acompanhamento é importante. Não é apenas aplicar, e a aplicação como vários anticorrosivos, todos, requer um controle, né? Se, por exemplo, a superfície está limpa, então, assim, não é somente usar de uma forma como se fosse a total solução, né? É importante fazer uma preparação, nem que seja uma limpeza para tirar qualquer acúmulo de material ou sobre a superfície, mas precisa ter um mínimo de tratamento em relação à limpeza. Com certeza. Depois o Leonardo complementa aí, mas, por exemplo, olha, as experiências que a gente tem com VCI lá nos nossos trabalhos, se a gente tiver uma superfície contaminada com sais e com umidade, o VCI não vai funcionar direito, né? Então, uma limpeza, como você está falando aí, para se beneficiar de toda a potencialidade dessas tecnologias é fundamental, né? Não existe essa solução milagrosa, né? Eu aplico lá e isso o Bernardo conhece bastante, né? Essa questão de pintura é a mesma coisa. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, se você não tiver os cuidados necessários para a aplicação, você acaba comprometendo todo o desempenho. Com qualquer um dessas tecnologias, os cuidados também são importantes, né? Então, e esse conhecimento também, né? Quando você pegar alguns elementos, alguns componentes de cobre, se você quiser usar VCI, tem que conversar muito bem com o seu fornecedor, porque tem algumas substâncias que são inibidores voláteis que atacam o cobre. Então, precisa tomar cuidado, né? Assim, não é, de novo, né? Esse conhecimento, isso é fundamental. É por isso que, quando o Leonardo falou aí nos custos de corrosão, nos custos da corrosão, se a gente usar direito, se a gente usar com cuidado, usar com direito os conhecimentos que a gente já tem a respeito de corrosão, você reduz esses custos aí em torno de 20%, só sem precisar estudar nada, só aplicando o que já sabe. Então, é o que você falou aí, Wander, é fundamental esses cuidados todos para qualquer tipo de iniciativa que você vá tomar para proteger o seu ativo. Desculpa aí, Wander, pode falar aí. Eu estou fazendo alguns testes aqui de um revestimento, né? Exatamente, que uma das promessas é que não requer uma limpeza, não seria tolerante à superfície apenas, mas, além disso, eu já estou, de certa forma, um copolímero acrílico, ele já tem corpos de prova expostos aí há mais de um ano, comparando com revestimentos normais, ele está se mantendo e nós não fizemos limpeza, não fizemos descontaminação, ou seja, descumprimos todos os requisitos para exatamente testá-lo, né? É uma forma aí são algumas promessas de desempenho que, mediante algumas aplicações, isso se aplica, né? Eu devolvo aí a palavra para o Bernardo. Obrigado, Wander. Na verdade, a gente já está chegando aqui ao final
no nosso horário, né? O evento passou rapidamente, né? Eu acho que isso é um bom sinal, né? O evento foi muito interessante. Então a gente gostaria de agradecer mais uma vez o Leonardo, ao Neusvaldo, ter aceitado aí o convite, né? De participar desse seminário e diferente, né? Dessa vez não é presencial, então foi um desafio ainda maior para toda a organização do comitê. Né? Então, agradecer e parabenizá-los mais uma vez aí pelas apresentações. Foram excelentes e realmente se complementaram, né? Uma pena a gente não poder estender mais um pouco as discussões aí, o bate-papo, tá bom? Obrigado a todos aí. A gente precisa voltar lá para o estúdio. Abraço. Abraço, obrigado. Estamos de volta aqui no estúdio, todos nós. Primeiro, meninos, muito obrigada. E eu faço questão de conversar assim com vocês, como eu disse logo no início para o pessoal que começou a acompanhar, né, esse evento com a gente, um evento num formato diferente, né, numa proposta diferente, claro que com a mesma entrega, qualidade de conteúdo, mas aí eu me permiti quebrar alguns protocolos para deixar mais leve também para o pessoal que está acompanhando. Que bom que vocês gostaram dos meninos. E eu agradeço, aproveito para agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, dos senhores aqui nesse evento. Foi realmente muito bom, muito proveitoso, e também agradecer vocês que acompanharam, né, todo esse tempo aqui com a gente, e eu espero que vocês curtam aí bastante. O evento vai ficar salvo, depois vocês vão ter acesso, podem ficar tranquilos que vocês vão continuar aproveitando bastante esse conteúdo. Obrigada mais uma vez e um ótimo resto de dia para vocês.